Graça e a paz do Senhor. Não sei nem por onde começar. Não, diz a palavra que a gente deve se comunicar numa língua que as pessoas possam entender, né? Irmãos, é uma alegria revê-los depois de quase 6 meses, uma longa jornada. A saudade era grande. Também é uma alegria conhecer algumas pessoas novas que estão aqui, que eu ainda não conheço, que nós não nos conhecemos ainda. Depois, a gente vai, à medida que vai passando o tempo, a gente vai contando algumas coisas das experiências que nós tivemos nesses 6 meses. E hoje vocês viram assim pelo título que eu vim bem calminho, bem light. E depois também, à medida que vai passando o tempo, a gente vai esquentando, né? Porque não pode chegar assim já e jogar uma bomba em cima do auditório, né? Tem que ir calminho e... Vamos orar. Nós queremos louvar o Seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos tem sustentado em todas as coisas. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver a Tua mão nos acompanhando, mesmo nos momentos difíceis, mesmo naquelas horas em que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós podemos sentir a Tua presença nos acompanhando, Senhor. Queremos te agradecer por essa manhã, por nós podermos prestar um culto de louvor ao Teu nome. Queremos te agradecer por esta igreja, pela liderança, pelos irmãos que ficaram à frente, por aquelas pessoas que participam dessa igreja, por aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Que o Senhor possa se revelar a nós nesta manhã, porque, embora os textos eles possam ser conhecidos, mas a Sua palavra é viva. Nós conhecemos o rio, mas todas as vezes que nós chegamos diante dele, aquela água é uma água nova, é uma água de refrigério. E assim é a Sua palavra. Embora nós possamos conhecê-la, ela é sempre refrigério para as nossas almas, Senhor. E que possa ser assim, nesta manhã, para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos meditar nesta manhã, Romanos 9, de 6 a 26. Uma bomba nos inimigos da soberania de Deus. Talvez, para algumas pessoas, seja a primeira vez que você vai ouvir uma explanação desse texto. Então, eu vou falar para você, primeiro para você não ir com preconceito para o texto. Vai desarmado no texto. Faz de conta que você está numa estrada dirigindo e você nunca passou por aquela estrada e você percebe que aquela estrada é sinuosa, é perigosa e você tem que prestar atenção na sinalização. E quando é essa situação, você acredita na sinalização. Você presta atenção na velocidade, você presta atenção quando tem uma curva fechada para a esquerda, para a direita, e você vai com o maior cuidado, porque aquela estrada é desconhecida e ela é muito perigosa. Então eu peço que você faça isso nesta manhã. Faça de conta que é a primeira vez que você está percorrendo essa estrada, essa caminhada. E depois também, se você ficar com mais alguma dúvida, mas olha, tem aquele texto, eu sempre aprendi desse jeito, como é que fica aquilo? Depois você pode procurar a gente no final, e se a gente puder esclarecer, nós estaremos prontos a esclarecer. Porque também, numa pregação, nós não podemos destrinchar esse texto que traz tantas coisas inimagináveis à mente humana. Dá licença que eu vou pegar uma água. Os irmãos podem acompanhar o texto aí na tela mesmo?
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz a Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? O verdadeiro cristianismo começa com a apreciação da glória, da majestade infinita de Deus. Franklin Ferreira. O verdadeiro cristianismo começa com a apreciação da glória, da majestade infinita de Deus. Isso é evangelho. Esse é o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho é que a glória de Deus seja apreciada. Deus, quando ele resolveu criar o homem, diferente do que muitos afirmam, ele não estava tristonho, ele não estava se sentindo só, ele não estava precisando de companhia. Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não necessita de nada. A única razão dele ter criado o homem é para que ele pudesse compartilhar a sua glória. Então, quando aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus não serve para isso, nós não estamos tendo o entendimento correto das Escrituras. Aos homens
não foi dado conhecer todos os mistérios de Deus. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe com quem casou Caim. Não sabe, não precisa saber. Aos homens não foi dado conhecer todos os mistérios de Deus, cabendo aos seus filhos aceitarem o que não compreenderem. De novo, nós vimos numa atitude de humildade diante de Deus. Aquilo que Deus quis revelar a nós está na sua palavra. Aquilo que Ele não quis revelar, está, porque nós não tínhamos capacidade de compreendermos. Talvez um dia nós possamos entender um pouco mais. Alguns teólogos eles dizem que jamais nós compreenderemos todos os mistérios a respeito de Deus, porque nós nunca seremos como Deus. Então que nós sejamos humildes diante da palavra de Deus. Agora também, aquilo que foi revelado é para nós. O problema é que muitas vezes as pessoas querem compreender aquilo que não foi revelado e aquilo que foi revelado elas não aceitam. Agora, antes de nós entrarmos no texto, eu quero compartilhar um pouquinho aquilo que eu converso com as pessoas todos os dias. Todos os dias. Eu já falei para vocês que, às vezes eu estou andando assim na rua, lá perto do escritório, e a pessoa me vê de longe e ele atravessa a rua para não conversar, porque ele não está querendo conversar. E eu não vou conversar do Corinthians com ele. Então o que dizem quando a gente fala a respeito dessas coisas que Deus revela na sua Escritura, que são óbvias, depois que a gente começa a enxergar, né? O que dizem os inimigos da soberania de Deus a respeito de um texto como esse? Uns não dizem nada. Uns não dizem nada. Eles simplesmente ignoram o texto como se ele não existisse. Eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu ouvi a explanação desse texto, eu tinha 50 anos. Eu tinha 50 anos de igreja. Primeira vez. Então, os mestres da palavra de Deus, muitos deles, eles ignoram esse texto, por dois motivos. Alguns conhecem o texto, mas acham esse texto muito perigoso. Ah, não, isso é muito perigoso, não vamos tratar desse assunto. Então ele passa um traço na Bíblia lá, arranca a folha e... Isso não existe. Um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor, e eu vou falar de que igreja que ele é. Ele é da igreja presbiteriana. E eu fui tomar um café com ele, e perguntei assim para ele, vocês não subscrevem a confissão de fé de Westminster? Sim, lá na nossa igreja nós subscrevemos a confissão de fé de Westminster. Eu falei assim, olha, esses dias eu encontrei um jovem lá da sua igreja, e eu comecei a conversar com ele a respeito de uns assuntos, e ele não conhecia nada, e daí eu perguntei para ele se ele não tinha sido se ele não tinha feito o catecismo, etc. Tal. Ele falou que ele tinha feito, mas que na igreja não se falava nesse assunto, não se pregava nesse assunto. Ele falou assim, realmente a gente não prega, porque se a gente pregar, no domingo seguinte não tem ninguém na igreja. Como? O mensageiro, ele vai levar o recado, vai levar... E ele tem que estar preocupado com a reação que a pessoa que vai receber... O oficial de justiça vai levar uma intimação do juiz lá, daí ele não leva. O juiz fala, você levou a intimação lá para fulano? Ah, não levei. Por que você não levou? Ah, porque ele ia ficar muito bravo. Então, uma parte eles não falam sobre esse assunto por interesse. Quer perder as pessoas. Não quer perder os dízimos. Não quer perder a membresia.
Outros são covardes. Têm medo de falar. E outros são ignorantes, não conhecem também. E eu vou te dizer que aqueles que não falam, a maioria, é porque eles não conhecem também esse texto. Eles não conhecem, não se aprofundam. Outros dizem que o texto trata de eleição de um povo e não de pessoas. Você fala, não, esse texto não significa isso. Aí Deus está falando a respeito da eleição de Israel. Mas, irmãos, basta você ler o texto. Ele fala que aqueles que pertencem ao povo de Deus não são necessariamente os do sangue, os da carne. E está falando que chamou não somente os de Israel, mas dentre os gentios também. Basta uma leitura honesta do texto e você sabe que não é isso. Que Deus está falando de indivíduos e não está falando de povo, de nação. Aqui está falando do povo dele. Mas não está falando da nação de Israel. É desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Colossenses 3,12. E Paulo escrevendo para uma igreja gentia. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo escrevendo para Tito, que estava em Creta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E Tito estava exercendo seu ministério no meio de gentios. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade. Pleno, completo conhecimento. Não é para aquele que ensina a palavra. Tolher o povo de Deus dessas pérolas que Deus deixou para nós. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E o terceiro grupo? Eles desqualificam o texto, negando sua inspiração divina. Se você ir no YouTube, você vai encontrar um vídeo de um pregador renomado, conhecido no Brasil inteiro. E ele fala que Paulo estava surtado quando escreveu esse texto. Ele usa essas palavras. Que Paulo estava surtado quando escreveu esse texto, que esse texto deveria ser retirado das Escrituras. E um cara aí que... escritor de livros. Quase 1 milhão de seguidores no YouTube. Líder de uma igreja. Mas isso não é novidade. Isso não é novidade. Nós não devemos nos surpreender com isso. Olha o que Pedro diz lá em 2 Pedro 3, de 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, a respeito da salvação, né, que é o que ele está falando aqui, né? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Irmãos, esse negócio de que tem mensagem para crente, mensagem para não crente, mensagem para visitante, mensagem para quem é pastor, mensagem para quem é líder, isso não existe. Isso não existe. A palavra de Deus tem uma mensagem só, que é o Evangelho. Então Paulo aqui, ele escrevia para a igreja, e não tinha esse negócio. Como eu estou escrevendo para a igreja, e lá todo mundo é crente, nós vamos falar sobre as asas dos anjos.
Não, a gente falava do evangelho. Eu quero lembrar isso para vocês, eu quero lembrar aquilo, eu quero lembrar aquilo. Lembra que eu falei isso, lembra que eu falei aquilo. É bom que eu sempre repita as mesmas coisas. Isso é bom para mim, é bom para vocês. Irmãos, qual que é o selo de que nós somos eleitos? Um dos selos que nós somos eleitos. Um dos selos que nós somos eleitos é que nós temos fé. E a nossa fé, ela é fortificada, ela é fortalecida como? Através do Evangelho, de nós ouvirmos o Evangelho. Então, quando eu estou aqui na frente, que eu estou falando do Evangelho, quando eu estou preparando, a minha fé está sendo fortalecida. E quando vocês estão ouvindo, a fé de vocês está sendo fortalecida. E à medida que a fé de vocês é fortalecida, isso é um selo que você pode falar, realmente eu sou um eleito de Deus, porque a minha fé é fortalecida. Eu continuo com a minha fé em Cristo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender. Pedro falando, há certas coisas difíceis de se entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam no início da igreja. Paulo estava vivo ainda. Os apóstolos, muitos deles ainda estavam vivos, e já estavam deturpando. E Pedro se refere aos escritos de Paulo como quê? Como também deturpam as demais escrituras, colocando os escritos de Paulo no mesmo nível das demais escrituras. Para quê? Para a própria destruição deles. Irmãos, não se iludam. Não se iludam. Não se iluda com conversinha de que porque a pessoa está falando de Jesus e de Cristo, falando de Deus, ela realmente está falando de Cristo e às vezes o discurso é legal. Mas eles odeiam a palavra de Deus. Eles querem um Deus segundo a sua imagem e semelhança, não o contrário. São cegos guiando cegos. São mestres caminhando para o buraco e levando atrás de si muitos também para o buraco. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ah não, isso aí não serve. Para que isso? É o que dizem. E se você começar a compartilhar o evangelho com as pessoas, você vai perceber que é isso. É isso que acontece. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa lá. Eu comecei a falar desses assuntos assim, ela não aceitando e tal. E daí no final ela falou assim, mas tudo bem, né? Nós somos irmãos. Eu falei, não. Não. Eu falei assim mesmo. Desse jeito. Eu falei, não. Ele me olhou assim, com aquele olhar assim. Falei, mas por que não? Eu falei, você não confia só em Cristo? Como que eu vou considerar você meu irmão se você não confia só em Cristo? Você está confiando em você? Você acha que você vai ser salvo porque você levantou a mão? Você acha? Quer dizer, se você fosse maneta, você não ia ser salvo nunca. Maneta eu não falei não, hein? Maneta eu estou falando aqui para vocês. Eu não falei na hora porque eu não lembrei de falar isso. Mas é isso. Não é nada. Irmãos, a gente tem que ser amoroso. Né, amorzinha? Tem que ser calminho para falar, né, amor? Mas precisa falar. Não, tá tudo bem, ó. Você acredita que Deus tem uns atributos completamente diferentes daquilo, mas tudo bem. Não, não é, irmãos. Porque, olha, como também deturpam as demais escrituras. Para quê? Para a própria destruição deles.
Aqui Paulo, ele já tinha lá nos primeiros capítulos falado a respeito da total depravação do homem. Ele já tinha falado que aqueles que nunca haviam ouvido do Evangelho, também eles seriam condenados, porque Deus havia se revelado a todos os homens, através das coisas que foram criadas, que mesmo que eles não recebessem a revelação da palavra de Deus, eles poderiam ver Deus, o seu poder, a sua santidade, através das coisas que foram criadas, mas ao invés dos homens adorarem o Criador, eles começaram a adorar a criatura. Por isso que esses homens, eles eram indesculpáveis. Depois Paulo vai falar que todos os homens estão debaixo da condenação de Deus, tanto os judeus como os ímpios, como os gentios, que todos eram ímpios, tanto os judeus como os gentios, porque todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos estão mortos em seus delitos e pecados. E daí chega lá e fala assim, olha, mas não é por causa disso que vocês devem pensar que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Basta isso daqui para destruir aquela argumentação de que aqui está se tratando de eleição de um povo. Ele está falando assim, que nem todos os filhos de Abraão nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Que não são propriamente os da carne, os do sangue. Vocês se lembram? Abraão quis dar uma ajudinha, Abraão e Sara quis dar uma ajudinha para Deus. E Abraão teve um filho com a serva de Sara, Ismael. Ele chega para ele e fala, não, não é esse. É Sara, é através de Sara. E daí acontece aquele milagre lá com 100 anos. E ela com 90. Por isso, se vocês surpreenderem que a Lenice esteja grávida, não vai ser inédito. Cem anos. A palavra de Deus se cumprindo. Hebreus vai falar lá assim, como que de um morto. E daí nasce o menino. O que Deus fala? Para Abraão? Expulse da sua casa o menino e a mãe. Como? Ele é meu filho. Faça isso. Porque o filho da escrava jamais receberá herança junto com o filho da promessa. Como que Deus pode fazer um negócio desse? Como que Deus pode fazer um negócio? Ele faz. Ele faz. E ele não deve explicação para nós, porque ele faz isso. Irmãos, não queremos colocar a nossa moralidade, a nossa justiça para Deus. Como que Deus pode falar? Ele pode? E ele faz. Só que nós temos que lembrar que Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. E isso é uma atitude santa de Deus. Nós não compreendemos. Mas a gente tem que ter humildade e falar assim, é isso. Mas, em Isaac, será chamada a tua descendência. É o texto que nós lemos hoje no início do culto, o Murilo leu, falando de como isso aconteceu. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. É por isso que nós podemos entrar na família de Abraão e na família de Deus,
porque nós não somos da descendência de sangue da carne, mas nós somos filhos da promessa. Amém? Por isso que nós podemos nos alegrar. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Daí ele vai falar o que aconteceu aí com Rebeca. Rebeca ficou grávida. E como é que foi essa gravidez? Ela estava grávida de gêmeos. Ela estava grávida de gêmeos. Daí ele fala assim no versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. É uma bomba isso. Como? Como? Ela estava grávida e eles não tinham feito nada. Nada. Não tinham praticado o bem ou o mal. Para quê? Qual a finalidade? Para que Deus tivesse e tem e demonstrasse que Ele tem total liberdade dele fazer o que quiser, independente do homem. Ele não atrela a sua vontade àquilo que o homem faz, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acha que ele deveria fazer. Ele tem total liberdade e ele age dentro da sua liberdade. Irmãos, Deus não é adivinho, Deus não é prognosticador. Me fugiu a palavra, pensei em inglês. Brincadeira, viu? Nem sei como você fala isso. Deus não é prognosticador, que adivinha o que vai acontecer. Esse atributo de Deus, da onisciência, que Ele sabe todas as coisas. Sabe por que Deus é onisciente? Não é porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Não é que Ele vê o que vai acontecer amanhã. É que Ele já decretou o que vai acontecer amanhã. Ele já decretou o que vai acontecer amanhã. E como Ele é todo-poderoso, tudo aquilo que Ele decretou, Ele vai fazer acontecer amanhã. Então Deus age dentro disso. Os dias da nossa vida estão todos escritos. Todos escritos. Por mais forte que a gente seja, a gente não acrescenta um segundo à nossa existência. Diante daquilo que Deus decretou. Nem um segundo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for decreto de Deus. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não por obras. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Irmãos, ninguém tem dificuldade, ninguém no meio evangélico tem dificuldade em pensar e em verbalizar que nós somos salvos somente pela graça. Ninguém. Todo mundo que você conversar vai falar assim, não, você crê que nós somos salvos somente pela graça? Creio. Creio. Você crê que você será salvo somente por Cristo? Sim, eu acredito nisso. Mas na hora que você aprofundar um pouquinho, ele vai falar assim, mas se eu não fizer a minha parte, não adianta nada, né? Fala, peraí. Você desdisse tudo o que você acabou de dizer. Se você acha que para você ser salvo, há necessidade de você querer, há necessidade de você aceitar, isso é obra. Isso é a parte humana. Por
Porque o que nos diferencia um do outro? O que nos diferencia do pior pecador que você conhece? A única diferença é a misericórdia de Deus. E daí você vai chegar diante de Deus e vai falar assim, não, eu devo ficar aqui porque eu fiz isso, e aquele ele não fez isso. Daí você está salvando a si mesmo. Você não está atribuindo exclusivamente a Cristo a sua salvação. Não, Senhor, até a minha vontade o Senhor teve que mudar para que eu estivesse aqui. Porque meu desejo era estar longe do Senhor. As minhas ações, os meus pensamentos, sempre provaram que eu sempre te odiei. A minha vontade era estar o mais longe possível do Senhor e dos teus caminhos e da sua palavra. Esse sou eu. Tem aquela música lá? Esse cara sou eu. Irmãos, e nós recepcionarmos o Evangelho, passa por isso. Passa por isso. Passa por esse reconhecimento de que nós, naturalmente, nós somos inimigos de Deus. Que a gente tem mais prazer naquilo que viola a palavra de Deus naquilo que está conforme a palavra de Deus. Não é verdade isso? Não é verdade? A gente não tem uma tentação de no domingo, de manhã, a gente esticar um pouquinho o sono? A gente passa em frente aos parques, a gente vê aquelas pessoas ali caminhando, brincando com o cachorro e tal. Fala assim, aquele que é feliz. Não eu que vou lá ouvir aquelas... Irmãos, nós somos inimigos de Deus, naturalmente. Então, por isso que quando a gente se saúda com a paz do Senhor, nada mais, a gente está falando o seguinte, que antigamente a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. O castigo de Deus estava sobre nós. Ele estava com a espada na nossa cabeça. E através da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra perfeita de Cristo, Ele apaziguou a ira de Deus sobre a nossa cabeça. Só isso. Foi Cristo quem apaziguou a ira de Deus. Não fomos nós. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós não somos mais. Mas não é porque a gente fez alguma coisa. É porque Cristo fez. Cristo pagou o preço. Qual era a dívida dele? É impagável. Ah, então se é impagável, só eu posso pagar uma dívida impagável. E ele pagou aquela dívida. Então nós podemos nos saudar com a paz do Senhor, porque nós éramos inimigos. Deus era nosso inimigo e agora Ele não é mais. Agora Ele é nosso Pai. Nós fazemos parte da sua família. Qualquer coisa que você atribuir a você, a sua salvação, você está tirando a glória de Deus. Você está afirmando que a salvação é por obras. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então eles não tinham nascido, não tinham feito nada, para que Deus tivesse liberdade de fazer aquilo que Ele quer. Já fora dito a ela, disse a mãe, o mais velho será servo do mais moço. Irmãos, todo tradutor é um traidor. Porque a pessoa que está fazendo a tradução, ele coloca a sua teologia na tradução. E nesse texto aqui de Romanos 9, fica muito claro isso daqui. Porque no original, sabe como que está isso aqui? Está assim, ó, já fora dito a ela, o mais velho será escravo do mais moço. E vocês sabem que em pleno século XXI, você falar escravo é completamente diferente do que você falar servo, né? Completamente diferente. Mas aqui no original está falando assim, o mais velho será escravo do mais moço. Senhor, de forma nenhuma. O senhor não conhece a nossa cultura, não? O senhor não conhece a cultura judaica? Naquela época nem a cultura judaica existia ainda, né? Mas o senhor não conhece? Aqui nessas partes aqui do mundo, a coisa não funciona assim, não. Aqui é o mais novo que é servo do mais velho.
E a gente estava seguindo a sua orientação. Foi o senhor que fez as coisas dessa forma. Então a coisa é desse jeito. Agora você não pode chegar aqui e falar que o mais velho vai ser servo do mais moço. É mais ou menos assim. E é assim que a gente age. É assim que as pessoas agem. Ah, senhor, que século XXI, a sua palavra, o senhor não quer, em pleno século XXI, que a gente cumpra aquilo que o senhor escreveu para o povo 3.000, 4.000, 2.000 anos atrás, né? Está muito velho achar isso. É assim. A gente não fala com essas palavras, mas é isso que eles querem dizer. A palavra original lá é douleos, do grego, ser escravo, servir, prestar serviço. De uma nação em sujeição a outros países. Então a palavra ali é o mais velho será escravo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como assim? Outra vez aqui, o original não está assim. O original é miseu. É a palavra primária, misos, ódio. Como está escrito, amei Jacó, porém odiei a Esaú. Lê Malaquias, capítulo 1. Paulo está se referindo aqui a um texto que já estava nas Escrituras. Malaquias, capítulo 1. O povo de Israel fala assim, Senhor, o Senhor diz que o Senhor nos ama. O Senhor diz que o Senhor nos ama, mas a gente não vê o seu amor. Ele fala, é? Vocês não veem o meu amor? Esaú não era irmão de Jacó? E eu não amei a Jacó? E não odiei Esaú para sempre? E ainda que eu destrua a Esaú, e eles voltem a se reconstruir, eu tornarei a destruí-los. Porque Esaú é um povo que eu estou irado para sempre. E aí? E aí? Então Deus fala assim, olha, eu amo vocês, porque eu escolhi vocês e odiei a outro. Irmãos, você já viu alguém fazer essa profissão de fé? Olha, Deus me ama, porque embora Ele tenha rejeitado a muitas pessoas, Ele escolheu a mim? Você já viu alguém falar isso? Fala, não, Deus me ama porque eu casei com uma pessoa maravilhosa. Deus me ama porque tenho saúde. Deus me ama por causa disso, Deus me ama por causa daquilo. E Deus fala assim, olha, eu amei vocês, porque embora vocês não merecessem, eu escolhi vocês. Aquelas outras pessoas, eles eram iguais, eles eram tão maus quanto vocês. Porém, eu os rejeitei e amei vocês, escolhi vocês para vocês serem meus, para vocês serem meu povo, para vocês serem meus filhos. Por isso que é importante essa doutrina, tão desprezada nos dias de hoje. Como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Então por que Deus odiaria alguém? Por que Deus odiaria alguém? Essa é uma pergunta que vem. Deus odiar? Claro. Porque todos merecem ser odiados por Ele. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos pensar que todos merecem a ira santa de Deus. Todos. Que todos nós somos igualmente maus. Irmãos, quando você estiver fazendo alguma coisa boa que os outros consideram legal aquilo que você está fazendo, entra lá no seu coração, vai lá no fundo do seu coração e fala assim, qual o real motivo de eu estar fazendo isso? Lá no fundo. Será que eu estou fazendo isso porque é uma obrigação eu fazer? As pessoas esperam que eu faça isso? Ou será que eu preciso provar para mim mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Ou será que eu estou fazendo porque se eu fizer isso aí, Deus vai me abençoar?
Ou porque eu preciso cuidar da minha reputação. Você vai perceber que mesmo quando você estiver fazendo alguma coisa que todo mundo aprova, lá no fundo, a origem daquilo é pecaminosa. Percebe? Então, todos nós merecemos a ira santa de Deus. Todos nós, todos os homens. Todos merecem ser odiados por Ele. Então por que Ele amaria alguém? Se todos merecem ser odiados, por que Ele amaria alguém? Simplesmente pela sua graça. Ele resolveu amar. Duas pessoas iguais, Esaú e Jacó, os dois eram maus. Um era ganancioso, o outro só pensava nele. Iguais. E se você for examinar a história completa, a Bíblia revela muito mais mau caratismo de Jacó do que de Esaú. Até quando Deus falou assim que eu vou te abençoar, assim, olha, Jacó, lá naquela negócio da escada, né, que ia até o céu, né, olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação. Ó Senhor, se o Senhor cumprir mesmo a sua palavra, eu vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Não, pega o texto e vê que é isso daí. Deus chega para ele e faz a promessa para ele, simplesmente faz a promessa. Fala assim, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer... Ele fala assim, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar a minha ida e a minha volta, eu vou te dar 10% de tudo. Como assim? E vocês viram como que Deus já tinha falado que o irmão mais velho ia ser escravo do mais novo, e o que ele teve que fazer para ajudar Deus, né? Ele não merecia ser amado. Amor por quê? Porque Deus é gracioso. Deus não precisa de motivo para amar alguém. Deus ama. Se conhecêssemos a santidade de Deus, não nos surpreenderia Deus odiar alguém, mas sim Ele amar alguém. Então, se nós conhecermos a santidade de Deus e a maldade do homem, a nossa maldade, a gente não deveria ficar surpreso como a gente fica quando a gente ouve falar que Deus odeia alguém. A gente deveria ter surpresa quando nós ouvimos falar que Deus ama alguém. Um dia o pastor Maurício pregando lá em São Paulo, ele falou o seguinte, que a gente se surpreende com as notícias ruins. Mas que por causa da nossa natureza, por causa daquilo que a gente merece, as notícias ruins nós deveríamos receber toda hora. E nós deveríamos nos surpreender com as notícias boas. Mas como Deus é gracioso, não é isso que acontece. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Paulo faz essa pergunta aqui. Por que ele faz essa pergunta? Essa pergunta que os irmãos lá da igreja de Roma iriam fazer. Ele antecipa uma pergunta. Quando eles estivessem lendo isso, ele antecipa que eles iam fazer essa pergunta assim. Então, Deus é injusto? A pessoa não fez nada ainda? Nada, nem bem nem mal, e Deus vai odiar aquela pessoa? Então Deus é injusto? E Ele ama a outra pessoa na mesma situação, não fez nada ainda. Nenhum dos dois. Zero, são neutros. Ele ama um, odia. Deus não é injusto? Por que Paulo faz isso? Sabe por quê? Porque ele conversava com as pessoas todos os dias. Ele ia na sinagoga, ele falava desses assuntos. Então, ele já sabia o que as pessoas iriam perguntar. Por quê? Porque toda vez que ele falava nesse assunto, as pessoas faziam essa pergunta. Então quer dizer que Deus é injusto? Ele já respondeu assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Nem pense nisso. Nem passa pela tua cabeça isso que Deus pode ser injusto. De modo nenhum. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão perguntando para Deus lá quando ele falou que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, não faz isso? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Claro que faria. Salmo 7:11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Olha que palavras fortes. Deus que sente indignação todos os dias. Por isso que lá em Jeremias fala assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Pensa que nós não somos destruídos porque nós somos bonzinhos? Porque a gente vem na igreja uma vez por semana? Pensa que a gente é
Não é destruído porque nós não somos tão ímpios como aquele nosso amigo? Não. A única diferença que tem entre nós e aquele cara mais ímpio que você conhece é a misericórdia de Deus. Você pode acreditar nisso. Você só não faz tudo aquilo que ele faz porque Deus impede você de fazer. Nós temos coragem. Nós temos coragem. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. De novo, ele está falando assim: olha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu me compadeço de quem eu quero. Eu amo quem eu quero. Deus aqui, através de Paulo aqui, está relembrando aquilo que aconteceu com Moisés e o povo que tinha acabado de sair do Egito, quando eles construíram o bezerro de ouro. E Deus resolveu não destruir algumas pessoas que eles haviam também construído o bezerro de ouro. Eles tinham prestado culto, mas Deus resolveu ter misericórdia daquelas pessoas. Ele falou assim: eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu não tenho chefe para dar conta. Por que você fez isso? Não. Deus não é devedor de nada. Deus não deve misericórdia a ninguém. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, com texto desse, ó. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Como que as pessoas ainda têm coragem de falar de livre-arbítrio? Como? Assim, pois, não depende de quem quer. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre, não depende de obras, não depende de fazer nada. Mas depende só de uma coisa: de Deus ter misericórdia. Em João 13, para falar parecido: os quais não nasceram do sangue. Nem todos aqueles que são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, de fato são seus filhos. Não é de sangue. Nem da vontade da carne, não é por obras. Nem da vontade do homem, não é pelo livre-arbítrio. Mas de Deus. Aquele que nasce de novo, nasce porque Deus quer. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Você hoje tem desejo de Deus? Você tem desejo de fazer a sua obra? De cumprir os seus mandamentos? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade. Segundo a vontade dele, ele realiza tudo em nós. Então, até o desejo que nós temos de seguir a ele, é ele que nos dá. Ele nos convida para a festa e exige que a gente vá de sapato de cromo alemão, de fraque cartola, de bengala. Daí você fala assim: eu não tenho nada disso para ir nessa festa. Não. Os trajes também sou eu que vou te dar. Mas eu preciso estar limpinho. Não, eu vou te dar o banho. É assim que faz. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, nós estaremos cumprindo todas as exigências para estarmos diante dele. Só que quem cumpriu aquelas exigências foi ele mesmo. Por isso que nós atribuiremos a ele toda a glória pela nossa salvação. Ninguém vai chegar lá e vai falar assim: tá certo que você morreu por mim, etc, tal, mas eu levantei a minha mão. Eu fui lá na frente. Eu repeti a oração. É? Então seu lugar não é aqui, não. O lugar de quem atribui a si qualquer coisa é em outro lugar. Glória somente a Deus. Esse é o objetivo que ele salva um homem. Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias
das suas criaturas. Irmãos, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira citando o texto que fala sobre isso. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó foi levantado para que Deus demonstrasse o seu poder, demonstrasse a sua glória. Foi para isso. E Faraó achava que estava fazendo sucesso. E ele foi levantado por Deus para que Deus demonstrasse o seu poder, a sua glória através dele. E aí vem um outro versículo muito chocante. Logo, tem ele misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e o nosso coração arde, e você pensa: isso é para mim. Isso é para mim. É Deus que está falando no seu coração. Para mim. Eu tenho esperança porque Deus não desistiu de mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aí você fala para uma pessoa: isso é bobagem. Vê lá. O meu pastor falou que isso é bobagem, que tem que tirar essa parte da Bíblia. Que Paulo era machista, que Paulo era petista, que Paulo era frentista, taxista. E também endurece a quem lhe apraz. A palavra de Deus não volta vazia. Quando a palavra de Deus ela é lançada, ela é para demonstrar a misericórdia de Deus com alguns e o endurecimento de coração para outros. E ela cumpre o propósito dela. Então, quando nós falamos para uma pessoa, aquela pessoa não recebe a palavra, nós não devemos ficar com raiva. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Senhor, abre o seu coração, abre. Porque depende só de Deus, irmãos. A pessoa não tem capacidade. A pessoa não tem capacidade. Senhor, opera. Que o teu Espírito Santo abra esse coração, abra essa mente, para que ele entenda. É a única esperança. João 12:40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Irmãos, não existe aquela falácia de que Deus quer salvar todo mundo. Não! Quando a Bíblia fala que Deus quer salvar todo mundo, é todo o seu povo. Deus vai salvar todos que lhe pertencem. Tu, porém, me dirás: do que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Peraí. Se para uma pessoa ser salva, depende de Deus querer. Para uma pessoa receber o Evangelho, Deus precisa trabalhar no coração daquela pessoa. É Deus que dá tudo. Então, por que Deus está reclamando que o homem não quer saber dele? Por que Deus está nervoso, está irado? Se para a pessoa vir a Deus, depende de Deus trazer. Daí Deus não traz, e ele fica bravo porque a pessoa não veio. Daí Paulo fala assim: olha, até agora, eu tinha uma explicação, eu tinha uma resposta. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Até aqui eu vou. Daqui para frente, eu não recebi nenhuma revelação. Então, nós podemos pegar isso, e quando as pessoas começarem a fazer muita pergunta para a gente também precisa falar assim: isso eu não sei. Isso eu não sei. Por que Deus escolhe um e rejeita? Não sei. Não sei. Não sei qual critério. Não sei se Deus escolheu os mais bonitos ou os mais feios. Paulo fala assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, você se sente o pior dos pecadores? Ótimo caminho, porque é os piores que ele veio buscar. Não é os bonzinhos. Os bonzinhos não precisam. Os bonzinhos são autossuficientes. Eles se salvam a si mesmos. Pois quem jamais resistiu à sua vontade?
Quer dizer, se Deus chama e Ele quer que a pessoa vem. Ninguém resiste. Daí Paulo responde assim, eu não sei. Mas quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Quem é você? Deus falou que Ele escolhe um e rejeita outro, que Ele tem misericórdia com um e endurece o coração de outro. E quem é você para discutir com Deus? Você não se enxerga? Se ele fosse usar uma gíria, você não se manca? Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Por que fez esse microfone desse jeito? Por que fez esse púlpito desse jeito? Ele pergunta, não pergunta? Pergunta. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus não tem liberdade de fazer aquilo que Ele quer e não deve satisfação para ninguém? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Vasos de ira preparados para a perdição. Deus preparou. Então essas pessoas são aquelas pessoas que são endurecidas de coração. Você vai falar do evangelho a vida inteira para ela. Ela fala assim, isso é bobagem. Minha professora lá da faculdade falou que tudo isso é bobagem. E eu acredito nela. Outro dia eu penso nisso. Eu sou muito jovem. Mais para frente eu penso nisso. Isso é coisa para velho, não é para novo. Ah, não, isso não é bem assim. Eu aprendi que Deus é amor. Então, se Deus é amor, é assim. As pessoas modam Deus segundo a sua imagem. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Desse a conhecer as riquezas da sua glória. Então, todos aqueles que são chamados ao Evangelho, eles são chamados para que Deus pudesse compartilhar a sua glória. E esses vão glorificar a Deus, vão atribuir somente a Deus a sua salvação. Que para a glória preparou de antemão. Tudo para a glória de Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, gentios, mais uma vez, não tem nada a ver com que o texto está falando de eleição de uma povo, de uma nação. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a salvação. O que você vai fazer? Quer dizer, se você começar a arrancar a página da Bíblia, por isso que você vai conversar com a pessoa, a única coisa que ele sabe é João 7,1, não julgueis para não ser julgados, e João 3,16. É isso aí. Hoje os evangélicos são testemunhas de Jeová piorados. Porque o testemunho de Jeová conhece meia dúzia de versículos, e os evangélicos conhecem 2 ou 3. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eis que estou à porta e bato, porque Deus amou o mundo, e não julgueis para não serem julgados. Só isso. Pior que testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, um bom testemunho de Jeová conhece 10 versículos. Por isso que os evangélicos hoje recebem testemunho de Jeová, em vez de ele conversar com o testemunho de Jeová, ele expulsa o testemunho de Jeová da casa dele. Não é verdade isso? E na palavra de Deus assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a esperança que há em vós. Estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir. Daí eles pedem, a gente expulsa eles da nossa frente. Ó Senhor, prepara alguém para eu compartilhar o evangelho, tal. Blim, blim. Água quente. Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós que não pertencíamos a Deus,
Ele nos chama e fala assim, ó, vocês agora são meu povo, vocês não eram meu povo, mas agora vocês são. E amada aquela que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Toma bênção, irmão. É esse tipo de bênção que a gente precisa tomar. Nos apropriarmos da palavra de Deus. Não de que uma porta vai se abrir para você nessa semana. Às vezes é a porta de um precipício. Conclusão. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo é de Deus. Tudo. Ele dispõe de todas as coisas com família praça. Ele levanta reis. Ele depõe reis. Nada acontece, nada. Ele tem domínio sobre tudo. Todas as pessoas merecem sua ira santa. Todos os homens merecem a sua ira santa. Ninguém que for condenado ao inferno será condenado injustamente. E ninguém atribuirá culpa a Deus por ter sido condenado. Ninguém. Todos se dobrarão o seu joelho perante Deus, perante a santidade de Deus, perante a sua justiça. Se Ele nos ama, é exclusivamente pela sua graça. Não é porque você tem fé, não é porque você levantou sua mão, não é porque você vem na igreja, não é porque você dá o seu dízimo, não é por nada disso. É simplesmente pela sua graça. Devemos interceder por aqueles que ainda não foram chamados. Irmãos, a gente nunca fala assim, olha, aquela pessoa não é um escolhido. Aquela pessoa não é uma eleita. Nós não somos chamados para julgar as pessoas. Não. A gente pode falar assim, olha, ele ainda não foi chamado. Ele ainda não foi chamado. Mas eu oro para que Deus o chame. Assim, ora. Meu, chama aquela pessoa. Chama. Seu filho. Briga com Deus. Briga com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele decreta os sims, mas Ele também estabelece os meios. Então, quando Ele está chamando você para orar, Ele vai usar a sua oração para alcançar. Irmãos, muitas pessoas vão chegar lá diante de Deus e falar assim, Senhor, por que o Senhor não chamou meu filho? Por que meu filho não está aqui? Você nunca teve preocupação? Você me pediu 2, 3 vezes lá e você nunca se incomodou. Por que você vai me cobrar isso? Ore. Nosso papel é falar e orar. Brigar com o Senhor. Senhor, chama. Trabalha. Abre os olhos. Abre o coração. Salva. Ao Senhor pertence toda a glória. Nós precisamos ter essa confissão na nossa boca. Quando nós vamos orar, nós precisamos confessar a Cristo. Quando nós vamos cantar, nós precisamos confessar a Cristo. Quando nós somos chamados para dar uma palavra, nós devemos confessar a Cristo. A confissão deve estar presente. É no Natal, confessar a Cristo. É na Páscoa, confessar a Cristo. É na festa de aniversário, confessar a Cristo. É no culto, confessar a Cristo. Cristo é a nossa única esperança. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a nossa esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas às coisas dessa vida, e nós confiamos em Cristo apenas para termos um bom emprego, para sermos curados de alguma doença, para termos uma família bacana, para termos um carro bacana, diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 15, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque quem não está preocupado com Cristo, ele vai se divertir. Vai aproveitar a vida. Ele não está preocupado com aquilo. Só que quem está ligado a Cristo por causa dos interesses materiais, passageiros, ele fica atrelado às coisas da religião,
Ele não faz um monte de coisa que ele gostaria porque a religião serve para cercá-lo. Só que, inutilmente. Por isso que Paulo fala assim, aquele que tem esperança em Cristo, apenas para as coisas desta vida aqui, é o mais miserável de todos os homens. Porque ele não aproveita nem essa vida e não vai aproveitar na futura. Pelo menos aquele ímpio, ele não vai aproveitar a vida futura, mas ele está aproveitando essa vida aqui. Por isso que você passa lá no parque, eles estão se divertindo. Vai lá na praia, o povo está se divertindo. Irmãos, não se iludam, eles estão felizes. Não se iludam, eles estão felizes. O salmista falava isso, ele admirava a felicidade dos ímpios. Eles têm uma família bonita, eles têm saúde, eles têm dinheiro, eles têm emprego, eles têm cobertura, eles têm iate, têm cachorro, têm... Então, a nossa esperança em Cristo é na vida futura. Não que Ele não traga alegria para o nosso coração agora. Lógico que traz. Lógico que traz. É melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 dias. 1 milhão de dias distante. Isso é verdade. A gente fala assim só para desafiar o pensamento, né, irmãos? Mas a nossa esperança está na vida eterna. E essa confissão deve estar presente. Eu perdi agora a minha irmã no final do mês, no início do mês de dezembro, um mês atrás. E essas coisas servem para a gente. Olha, a fila anda, eles estão andando. Chegar a nossa vez. E aí? E daí a nossa esperança em Cristo é somente nessa vida? Não. O que nos mantém esperançosos, confiantes e felizes em seguir ao Senhor é que a nossa esperança é nele. E ele deve ser glorificado na nossa vida. E deve ser glorificado através da nossa confissão da nossa boca. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra, que ela nos traz conforto e esperança. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos chamou à sua presença. Obrigado porque o Senhor nos segura para que nós não fujamos da sua presença. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, dos nossos pais, daquelas pessoas que nós nos relacionamos. Chame o Senhor à tua presença. Abençoa aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas ainda têm os seus corações endurecidos. Que o Senhor possa fazer esse milagre, Senhor, dando-lhes vida. E que a nossa esperança em Cristo seja inabalável. E que nós possamos viver aqui nessa terra, todos os dias, para o louvor da sua glória. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.